Precipitações. É importante saber medi-las, principalmente para desenvolvimento e criação de projetos para preservação da bacia onde as mesmas ocorrem. Dando continuidade aos nossos estudos de determinação da precipitação média, vamos determiná-la pelo método das isoietas. Isoietas? O que são isoietas? Também não sei. Isoietas são as curvas onde ocorre a mesma precipitação. Então aqui nós teríamos, em toda essa linha, a precipitação de 250 milímetros. Só que seria uma precipitação mensal. Aqui 200 milímetros, aqui 180 milímetros, aqui 100 milímetros e aqui 50 milímetros. Importante observar que também poderia ter essa isoieta por ano ou até mesmo por dia. Portanto, isoietas são curvas que unem os pontos de igual precipitação. O método das isoietas, como o próprio nome sugere, utiliza as isoietas para a determinação da precipitação média em uma bacia. As isoietas são determinadas por interpolação a partir dos dados disponíveis nos postos pluviométricos da área em estudo. Então aqui é outro exemplo, similar ao que foi dado no slide anterior. A precipitação média na bacia pode ser obtida a partir das isoietas traçadas fazendo uma média ponderada em função das áreas entre duas isoietas consecutivas, como mostra a expressão a seguir. Então nós teríamos, eu pego a isoieta I e a isoieta I mais 1, tiro a média aritmética e multiplico pela área compreendida entre essas duas isoietas e faço uma somatória desse I igual a 1 de n termos, dividido pela área total. Então eu teria 1 vezes P1 mais P2 sobre 2, mais A2 vezes P2 mais P3 sobre 2, é a média aritmética entre duas isoietas consecutivas e a área compreendida entre elas. E assim eu vou até a minha enésima área. A área total seria a soma de todas as áreas, onde fica claro que eu sempre vou pegar a área compreendida entre duas isoietas consecutivas. O emprego das isoietas para a determinação da precipitação média em uma bacia tem a vantagem que leva em consideração a disposição espacial dos postos na bacia, quando realiza a interpolação para o traçado das mesmas, e também considera a parte do relevo na bacia. Isso leva a um resultado mais preciso. Esse método, até mesmo por isso, é considerado o mais preciso dos três que estudamos, mas depende altamente da habilidade do analista. Podemos ver uma aplicação? Claro. Determine a precipitação média na bacia hidrográfica representada ao lado, onde se indicam as isoietas no ano e as áreas por elas definidas. Então, entre a isoieta de 1.300 e 1.250, na bacia eu tenho uma área de 40 km², entre 1.250 e 1.200 eu tenho uma área de 50 km², entre 1.200 a 1.150 eu tenho uma área de 66 km², e entre 1.150 e 1.100 uma área de 48 km², e entre a isoieta de 1.100 milímetros e 1050 milímetros, uma área de 12 km². É uma mera aplicação da fórmula. Então, vamos ver para o nosso caso. Nós teríamos a média aritmética entre 1.300 e 1.250, multiplicado pela área compreendida entre elas dentro da bacia, que seria 40 km². Média aritmética entre 1.250 e 1.200, multiplicado pela área de 50 km², mais a média aritmética entre 1.200 e 1.150 vezes a área de 66 km². A média aritmética entre 1.150 e 1.100 multiplicado pela área de 48 km² e a média entre 1.100 e 1.050 multiplicado pela área de 12 km². Tudo isso dividido pela soma das áreas, que seria 40 mais 50 mais 66 mais 48 mais 12. Olha, está aqui a indicação. Isso nos leva a um resultado, uma precipitação média de 1.188,43 milímetros. Mais um. Assim eu me exercito. Atividade 21. Determine a precipitação média na bacia hidrográfica representada a seguir, onde estão localizadas as isoietas e os pontos pluviométricos com suas respectivas áreas de influência e precipitação. Então, entre 30 e 35, nós temos uma área de 1,9 km², entre 35 e 40, uma área de 10,6 km², entre 40 e 45, uma área de 10,2 km², 45 a 50, uma área de 6 km², de 50 a 55, 15 km², de
55 a 60, 8,4 km², de 60 a 65, 4,7 km². É uma mera aplicação de fórmula. Então nós teríamos a média aritmética entre 30 e 35 vezes 1,9, mais a média aritmética entre 35 e 40 vezes 10,6, que é a área compreendida entre essas duas isoietas, mais a média entre 40 e 45, média aritmética, vezes 10,2, mais a média aritmética entre 45 e 50 vezes 6, que é a área compreendida entre elas, mais média aritmética entre 50 e 55 vezes 15 km², que é a área compreendida entre elas, mais média entre 55 e 60 vezes a área, que é 8,4, mais a média entre 60 e 65, média aritmética, vezes 4,7 km². Dividido tudo pela área total, então 1,9 mais 10,6 mais 10,2 mais 6 mais 15 mais 8,4 mais 4,7. Daí nós vamos tirar uma precipitação média de 47,9 milímetros. Importante observar que isso aí seriam isoietas praticamente de precipitações diárias. Atividade 22. O método das isoietas é utilizado para obter a precipitação média em uma bacia hidrográfica. Calcular a precipitação média da bacia hidrográfica ao lado. Então eu tenho aqui já uma média mensal de 105 milímetros e 115 milímetros. Eu tenho uma área de 12 km². Entre 115 e 125 milímetros eu tenho uma área de 14,6 km². Entre 125 e 135 uma área de 12 km². Entre 115 e 145 milímetros, uma área de 11 km². Importante observar que trata-se de uma bacia de ordem 2. Vamos ver? 1 com 1 dá 2, 2 com 1 dá 2, 2 com 1 dá 2, 2 com 1 dá 2, uma bacia de ordem 2, uma microbacia. Aqui nós teríamos o eixo tório, ou seja, o ponto de projeto. A solução desse exercício pode ser vista no meu canal no YouTube. Está aqui o endereço do canal e vocês também vão poder clicar. Aqui no canto superior direito vai aparecer um izinho, vocês vão poder clicar para acompanhar a solução desse exercício. Na construção das isoietas, o analista deve considerar os efeitos orográficos e a morfologia do temporal, de modo que o mapa final represente um modelo de precipitação mais real do que poderia ser obtido em medidas isoladas. E aí aplicar a expressão para o cálculo da precipitação média. É isso que torna este método mais preciso. Mas e quando houver problemas no traçado e não for possível utilizar este método? Podemos recorrer ao método de Thyssen. É mais preciso do que o método da média aritmética. Esse método permite uma avaliação da precipitação média sobre a bacia, mesmo quando os aparelhos não são uniformemente distribuídos sobre a mesma. Ele é mais preciso que o método aritmético e requer um trabalho elaborado e deve ser aplicado para bacias consideradas pequenas, ou seja, as microbacias, que geralmente têm áreas até cerca de 1 km². Esse método subdivide a área da bacia em áreas delimitadas por retas unindo os pontos das estações, dando origem a vários triângulos. Importante considerar os pontos mais próximos e lembrar que as retas não se cruzam. Vamos ver isso na bacia hidrográfica ao lado. Formamos o primeiro triângulo. Formamos o segundo triângulo. Terceiro triângulo. Quarto triângulo. Quinto triângulo, sexto triângulo, sétimo triângulo, oitavo triângulo. Número de posto deve ser igual ao número de polígonos. É bom a gente ter isso em mente. Então nós temos quantos postos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 postos. Então nós devemos buscar 9 polígonos de Thyssen. Traçando perpendiculares aos lados de cada triângulo, obtém-se vários polígonos que encerram cada um apenas um posto de observação. Então, aqui nós temos o primeiro, temos aqui o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ora, tínhamos 9 postos pluviométricos, formamos 9 polígonos de Thyssen. Admite-se que cada posto seja representativo daquela área onde
A altura precipitada ou a precipitação é dita como constante. Cada estação recebe um peso pela área que representa em relação à área total da bacia. Se os polígonos abrangem áreas externas à bacia, estas porções devem ser eliminadas. Se o total de área é A, então nós teremos A1, A2, no nosso caso até A9, com as respectivas alturas de precipitações P1, P2, P3, no nosso caso até P9, a precipitação média seria A1 vezes P1 mais A2 vezes P2 mais até chegar a N vezes Pn, no nosso caso A9 vezes P9, dividido pela somatória das áreas, que seria a nossa área total. Existe outra maneira de traçar os polígonos de Thyssen. Vamos conhecer através de um novo exercício. Considere a bacia hidrográfica abaixo e calcule a precipitação média pelo método de Thyssen. Nós temos, no nosso caso, 7 postos pluviométricos. Estão aqui os dados. A altura pluviométrica, no caso de área, foi considerada. E aqui a área de influência de cada um dos postos pluviométricos. Vamos partir para a solução. Unir os pontos pluviométricos mais próximos entre si sem cruzar linhas e formando os triângulos. Então nós teríamos o primeiro triângulo, segundo triângulo, terceiro triângulo, quarto, quinto triângulo, sexto triângulo. Então marcar os pontos médios de cada lado do triângulo formado. Então vamos marcar os pontos médios. Marcamos todos os pontos médios de todos os lados do triângulo, pontos médios. Unimos os pontos médios mais próximos do posto pluviométrico central por retas paralelas à base do triângulo correspondente àquele ponto. Vamos ver isso aqui. Então nós teríamos, observem, esta reta é paralela à base, e na verdade ela é perpendicular a esses pontos médios. Esta outra é paralela à base. Outra paralela à base. Outra paralela à base, outra paralela à base e outra paralela à base. Aí nós vamos formar o polígono central. Está aqui o nosso polígono central. Saindo do posto pluviométrico central, vamos passar retas que, na verdade, vão dividir o ângulo central em dois iguais e que também vão passar pelo ponto médio da base. Dessa forma, nós vamos caracterizar a nova região do polígono, que ficaria os lados do nosso polígono central até os divisores de água. Vamos verificar isso. Aqui passamos a reta dividindo o ângulo central em dois e passando pelo ponto médio. Aqui também. Dessa forma, quando eu pegar essa região aqui, olha, desse lado com esse lado e essa toda aqui, ó, eu vou formar o polígono. Está aqui o nosso polígono formado. Aqui outro. Aqui outro. Observem que existindo a parte externa, ela é excluída. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro, olha, existindo a parte externa, ela é excluída. Então vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polígonos. Tínhamos 7 postos pluviométricos. Neste exemplo, as áreas são dadas, mas na prática deveriam ser determinadas. Poderiam ser determinadas, por exemplo, através do Google Earth. Está aqui um endereço interessante que mostra como determinamos a área pelo Google Earth. Posteriormente, devo fazer um filme tirando essas dúvidas. E aí nós temos a nossa bacia dividida em polígonos. Representação final das áreas de influência. Está aqui. Nós vamos traçar os triângulos para realmente observarmos que ficamos a união dos pontos médios. Então, estão aqui os triângulos. Podem observar que ficou, olha, aqui é ponto médio, aqui é ponto médio, ó, se eu considerar esse lado aqui é ponto médio, né? Considerar esse lado aqui, ó, aqui é ponto médio. E aí quando nós passamos aqui, olha, saindo do centro, dividindo o ângulo aqui pelo meio, nós vamos formar as regiões. Olha, aqui está a nossa, ó, novamente, olha, aqui a nossa, aqui a nossa, ó, aqui a nossa, e a nossa. E observe que quando tem a área externa, ela é automaticamente excluída, ok? Bom, vamos fazer o cálculo pelo Excel. Nós tínhamos o posto pluviométrico, a altura pluviométrica, que no caso seria a precipitação em milímetros, e temos a área de influência, que no caso foi dada. Eu multiplico a coluna 2 pela coluna 3 e vou somar. E vou dividir pela
área total, que no caso nosso deu 13,32 km², lembrando, uma microbacia. Com isso eu obtenho uma precipitação média igual a 84,20 milímetros. Vamos para a atividade 24. A chuva em uma bacia de área A foi medida em 5 postos pluviométricos. A figura a seguir mostra o limite da bacia, linhas tracejadas, e a localização dos postos pluviométricos. Sabes que a quadrícula tem uma área de 9 km². A chuva medida nos postos foi A, 40 milímetros, B, 60 milímetros, C, 40 milímetros, D, 20 milímetros e E, 50 milímetros. Isso num dado dia. Calcular o valor da chuva média na bacia através da média aritmética e dos polígonos de Thyssen. Calcule e analise também o coeficiente de compacidade. Esse foi um exercício tipo de avaliação de hidrologia. A solução do mesmo está no YouTube, no meu canal. O link também vai estar aqui na parte superior. É interessante vocês resolverem o exercício e acompanhar a solução. Outras maneiras de traçar o polígono de Thyssen para obtenção das áreas de influência. Importante também, olha, mais 2 exercícios que mostram detalhadamente como é que a gente obtém os polígonos de Thyssen. Existem outras possibilidades também, se vocês pesquisarem no YouTube. Mas aqui eu apresento as principais. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eg.br. Está aqui o link deste mais 2 exercícios. Interessante acompanhar a solução dos mesmos. Não esqueçam de clicar no like e no sininho para receber notícias de novos vídeos. Até breve.